Fala galerinha do segundo ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Vamos começar esse vídeo da semana 2 do PET 4 com o tema Revolução Industrial. Vamos analisar aqui alguns slides e depois a gente vai fazer a resolução das atividades, ok? Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou o mundo após seu desenvolvimento na Inglaterra, principalmente a partir do século XVIII. A expansão urbana e industrial do capitalismo, que teve por base a exploração do trabalho assalariado por proprietários e controladores dos meios de produção, alterou profundamente o cenário de diversos países e retirou boa parte da população do campo. Fatores do pioneirismo industrial inglês. Primeiro, o acúmulo de capitais. Estudiosos da Revolução Industrial afirmam que o pioneirismo inglês na industrialização ocorreu por uma série de motivos. Primeiro, a acumulação de capital. Segundo, os cercamentos. Terceiro, a utilização das energias naturais. E, por último, o quarto motivo, os novos inventos, ou seja, as inovações técnicas. A seguir, iremos nos ocupar de cada um desses motivos. O primeiro motivo seria o acúmulo de capitais, que a Inglaterra havia alcançado pelo monopólio comercial durante a expansão marítima europeia. Desde o século XVII, a Inglaterra implantou uma política mercantilista de acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, oriundos de suas colônias, e também das colônias portuguesa e espanhola. O mercantilismo inglês colocou a economia em crescimento. Segundo fator, os cercamentos. Os cercamentos se constituíram como o segundo motivo do processo industrial ter iniciado na Inglaterra no século XVIII. Ainda no século XVI, as leis de cercamentos, Enclosure Acts, foram sendo editadas por sucessivos monarcas ingleses, mas só ganharam maior fôlego a partir de meados do século XVIII. Essa alteração consistiu em uma crescente ação de privatização de terras, que eram de uso comum dos camponeses, através do cercamento desses locais, realizado por poderosos senhores locais. A paisagem rural inglesa, que era caracterizada pelo open field, o campo aberto sem vedação, passou a ter sua exploração nos campos fechados. As terras comunais inseriam-se em uma tradição econômica de utilização comunitária que remontava à Idade Média, e sua privatização representava a ruptura das relações capitalistas com o antigo mundo feudal. O senhor feudal deixava, assim, de ser o detentor da posse de terras para se tornar o seu proprietário. Os camponeses que utilizavam as terras de forma comunal e dela extraíam madeira, caça e outros produtos, viram-se privados dessa fonte de recursos. A incapacidade de produção em seus pequenos lotes de terras obrigou esses camponeses a abandoná-las, sendo então apropriadas pelos grandes proprietários, e a tentar melhorar condições de vida nas cidades. Dentre elas, destacavam-se Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Londres e Glasgow, que contavam com inúmeras fábricas. Os camponeses passavam a ser, dessa forma, assalariados nas cidades, contribuindo para a formação da classe operária na Grã-Bretanha. As fábricas eram incapazes de utilizar toda a força de trabalho que se concentrava nas cidades, gerando uma imensa massa de pessoas que ficavam desempregadas, o chamado exército industrial de reserva. Para os burgueses donos das fábricas, o excesso de força de trabalho servia para manter baixos os salários. Por outro lado, parte dos desempregados passava a mendigar e a viver de pequenos crimes. Novas leis contra a vagabundagem foram estabelecidas, resultando em inúmeras prisões, açoites e enforcamentos. Mas os cercamentos geraram ainda outra consequência. A terra passava a ser uma mercadoria, possível de ser comercializada
através da compra e venda. Além disso, os antigos senhores tornavam-se fazendeiros, passando também a criar ovelhas para a produção de lã destinada a manufaturas têxteis e a produzir outros produtos agrícolas para o mercado, como batatas e beterrabas. A adoção de novas técnicas de plantio, como a rotação de culturas, sempósio e a utilização de adubos e maquinário, buscou aumentar a produtividade do solo. Para aumentar ainda mais as dimensões de suas terras, os fazendeiros passaram a drenar os solos pantanosos e a abater florestas, além de cercar as terras comunais. A ciência foi utilizada na seleção de novas espécies vegetais e no cruzamento de animais que garantiriam uma melhor produtividade. Esse processo ficou conhecido como Revolução Agrícola, cujo aumento da produtividade garantiu o abastecimento da população, que passava a habitar as cidades, aumentando a expectativa de vida e o crescimento demográfico. Mas isso não representou o fim da miséria nas cidades inglesas. Nesse sentido, é interessante notar como a prática dos cercamentos de terras esteve na gênese do capitalismo, contribuindo para a constituição da burguesia e do operariado, além de criar condições para o desenvolvimento da Revolução Industrial e da Revolução Agrícola na Inglaterra. As duas revoluções são indissociáveis da expansão que o capitalismo conheceu a partir do século XVIII, transformando-se em modelo de aplicação em várias partes do mundo. Fatores do pioneirismo industrial inglês. Terceiro, fontes de energia natural. Terceiro motivo foi a presença de fontes de energia natural na Inglaterra, como o carvão e o ferro. O território inglês era constituído por importantes reservas de minério de ferro e carvão mineral, minas inglesas, que posteriormente se tornou o principal combustível das inovações técnicas, ou seja, das máquinas a vapor que substituíram as máquinas movidas à força motriz humana pela força motriz mecanizada, ampliando bruscamente a produção de mercadorias. Quarto fator do pioneirismo industrial inglês: novos inventos. A principal inovação técnica no século XVIII foi a máquina a vapor. A criação dessa ferramenta para as fábricas foi o quarto motivo do pioneirismo inglês no processo industrial. A máquina a vapor revolucionou o processo de produção de mercadorias. A substituição da energia humana pela energia a vapor, carvão mineral e minério de ferro levou ao aumento da produção de mercadorias e à crescente industrialização e urbanização da Inglaterra no século XVIII. Todos os quatro motivos, interligados, foram primordiais para o processo de industrialização ter ocorrido na Inglaterra, proporcionando grandes mudanças sociais e econômicas no mundo com o desenvolvimento do sistema capitalista. Consequências da primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1850. A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade, transformando as relações sociais, as relações de trabalho, o sistema produtivo e estabeleceu novos padrões de consumo e uso dos recursos naturais. As consequências foram muitas e estão relacionadas a cada fase vivida no processo evolutivo das tecnologias que proporcionou a industrialização dos países. Durante a primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1850, o modo capitalista de produção reorganizou-se. As principais consequências deste período foram, primeiro, a substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Segundo, o crescimento desenfreado das cidades, acarretando a favelização, a marginalização de pessoas, o aumento da miséria, da fome
e da violência. Terceiro, o aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção. E quarto, a organização da sociedade em dois grupos, a burguesia versus o proletariado. Consequências da Segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1950. Os avanços tecnológicos obtidos na Segunda Revolução Industrial fizeram com que a industrialização alcançasse outros países, especialmente os mais ricos. Esses, a fim de ampliarem seu mercado, deram início a uma expansão territorial também em busca de matéria-prima, o que ficou conhecido como imperialismo. As principais consequências deste período foram: primeiro, o aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, aumentando também o comércio. Segundo, avanços nos setores de transporte e telecomunicações, que ampliaram o mercado consumidor, bem como o escoamento dos bens produzidos. Terceiro, o surgimento das grandes cidades e, com elas, dos problemas de ordem social, como a superpopulação. Quarto, o aumento de doenças. Quinto, desemprego e maior disponibilidade de mão de obra barata. E sexto, avanços no setor da saúde que possibilitaram melhorias na qualidade de vida da população. Consequências da Terceira Revolução Industrial, de 1950 até a atualidade. A terceira fase da Revolução Industrial, que integrou a ciência, a tecnologia e a produção, transformou ainda mais a relação do homem com o meio. A apropriação dos recursos naturais era cada vez mais intensa, visto que, a cada dia, tornou-se mais necessário viabilizar as produções em massa. As principais consequências da Terceira Revolução Industrial foram: primeiro, muitos avanços no campo da medicina. Segundo, criação de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos e mais precisos. Terceiro, técnicas na área da genética, que melhoraram a qualidade de vida da população. Quarto, consolidou-se o capitalismo financeiro. Quinto, o aumento do número de empresas multinacionais. Sexto, maior difusão de informações e notícias, integrando o mundo todo instantaneamente. Sétimo, o aumento dos impactos ambientais negativos e esgotamento dos recursos naturais. E oitavo, preocupação com o desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem se preocupar com as gerações futuras, gerando a necessidade de buscar um modelo de desenvolvimento sustentável. A Revolução Industrial na vida do trabalhador. A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Para que possamos entender como a vida do trabalhador mudou, precisamos visualizar, antes, as mudanças no processo de produção de mercadorias, utilizando o contexto da produção têxtil. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura. Isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Assim, se, antes da máquina, a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais, e o resultado disso foi que o seu salário diminuiu.
O historiador Eric Hobsbawm traz um dado interessante que comprova essa observação. Utilizando como base o salário de um artesão que trabalhava na cidade de Bolton, cidade inglesa próxima a Manchester, ele aponta que, em 1795, no começo da Revolução Industrial, o salário médio era de 33 shillings. Em 1815, esse salário já havia caído para 14 shillings e, entre 1829 e 1834, ele já era inferior a 6 shillings. Esse processo de quedas salariais aconteceu em toda a Inglaterra e espalhou-se pela Europa, na medida que ela industrializou-se. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que, em alguns casos, chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. Essa jornada era particularmente cruel, porque todos aqueles que não a aguentassem eram prontamente substituídos por outros trabalhadores. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores, e eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos, ou mesmo a mão em casos mais graves. Os afastados por problema de saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores eram contratados. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que os dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor e, por conseguinte, seu lucro era maior. E essas eram mais sujeitas a obedecerem às ordens, sem se rebelarem. Este quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se mobilizassem em prol de melhorias de sua situação. Assim, foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. As maiores reivindicações dos trabalhadores eram melhorias no salário e redução da carga de trabalho. A mobilização dos trabalhadores deu surgimento a dois grandes movimentos, na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, que são o ludismo e o cartismo. O primeiro, o ludismo, atuou no período entre os anos de 1811 e 1816 e ficou marcado pela mobilização de trabalhadores para invadir as fábricas e destruir as máquinas. Os adeptos do ludismo acreditavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, assim, era necessário destruí-las. A repressão das autoridades inglesas sobre o ludismo foi duríssima e o movimento teve uma atuação muito curta. O segundo movimento, o cartismo, surgiu na década de 1830 e mobilizou trabalhadores para lutar por seus direitos trabalhistas e também por direitos políticos. Os cartistas tinham como uma de suas principais exigências o sufrágio universal masculino, isto é, exigia que todos os homens tivessem direito ao voto. Além disso, reivindicavam que a classe trabalhadora tivesse representação no parlamento. Os protestos de trabalhadores na Inglaterra resultaram em algumas melhorias para essa classe, e essas melhorias foram obtidas principalmente por meio da greve. Um dos grandes ganhos dos movimentos dos trabalhadores na Inglaterra foi conquistar a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia. Importante mencionar que a mobilização de trabalhadores não foi resultado apenas da Revolução Industrial, uma vez que, na história recente da Europa, as populações mais pobres revoltavam-se contra as autoridades. Um exemplo na própria história inglesa foram os diggers,
que se mobilizaram durante os anos da Revolução Puritana. Ok, agora vamos para a resolução das atividades aqui do PET 4, semana 2. Tá bom? Isso aqui é um erro que eu cometi no slide. Vocês ignorem aí, por favor. Correção das atividades, Revolução Industrial. Vamos lá, inicialmente o PET ele vai trazer essa conceituação aqui desses dois termos, revolução e indústria. Revolução, mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade, que ocorre em um período relativamente curto de tempo. E indústria, atividade econômica que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII. O texto do PET, o conteúdo do PET também traz essa caixa de diálogo aqui com materiais complementares para que vocês possam se aprofundar no tema, tá bom? Um texto e um vídeo aqui. No formulário já está lá o link para esses materiais, tá certo? Para o texto. E o vídeo já está lá tudo ok, só dar play e assistir, tá bom? Atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Leia o texto abaixo. Vamos fazer a leitura desse texto aqui então para poder fazer as atividades. Revolução Industrial. A industrialização garantiu às nações a capacidade de produção internacional e acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo. As fronteiras do antigo Estado Nacional estão em questionamento e surgem novas organizações do trabalho social. A Inglaterra avança do capitalismo comercial mercantil e chega no capitalismo industrial, acumulando grande capital que financiou transformações e inovações técnicas, como a criação de máquinas e implantação de fábricas. Esse acúmulo de capital foi proveniente do tráfico de escravos, do colonialismo, da expansão comercial e os cercamentos, que expulsa os camponeses de suas terras e eles migram para as cidades para trabalhar como mão de obra barata na manufatura e com a Revolução Industrial na maquinofatura. E as terras garantem a produção de lã para a indústria têxtil inglesa. Os cercamentos começam no século XVI e vão até o século XVIII e acompanham o período de transformação do capitalismo comercial mercantil para o capitalismo industrial inglês. É importante ressaltar que, a partir da industrialização, o deslocamento da população do campo para a cidade se intensifica. No Brasil, onde o Estado não investia diretamente na população desfavorecida, vamos ter uma grande concentração de moradias precárias, sem infraestrutura, conhecida como as favelizações das metrópoles. Atualmente, no Brasil, 85% da população vive no meio urbano. Já no mundo, esse número abarca mais da metade da população. O desenvolvimento das máquinas substitui o trabalho manual, aprofunda a divisão do trabalho e a produção em série. O homem perde o controle sobre o tempo, o ritmo é ditado pela máquina, o relógio determina o tempo que antes era determinado pelos fenômenos naturais. Os trabalhadores se organizam para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra das máquinas, com um fenômeno que ficou conhecido como ludismo, o movimento ludista. Depois, organizaram-se para defender seus direitos, criando sindicatos que lideravam piquetes e greves. A Revolução Industrial impulsionou a circulação de povos, mercadorias e a produção e transformação nas relações culturais e de trabalho. Agora que você aprendeu sobre a Revolução Industrial, responda as perguntas de acordo com o texto. O que a industrialização garantiu às nações? De acordo com o texto, eu destaquei aqui essa parte, tá bom? Então a industrialização ela garantiu às nações a capacidade de produção internacional e acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo. 2. Conceitue os cercamentos. Vamos lá, o que vocês podem estar respondendo?
Os cercamentos foram medidas administrativas tomadas pelo governo inglês, que favoreceram os latifundiários em detrimento dos pequenos proprietários, expulsando os camponeses de suas terras. Os camponeses não tinham mais como se sustentar, se viram então obrigados a ir para as cidades, onde a Revolução Industrial havia criado diversos empregos. Lá passam a trabalhar em rotinas insuportáveis, chegando a trabalhar 16 horas por dia. Moravam em casebres em bairros insalubres, sem saneamento básico ou serviços públicos adequados, sendo vítimas de doenças infecciosas diversas. A tuberculose, por exemplo, foi o que mais matou pessoas no século XIX, e criando profundas desigualdades sociais entre os mais ricos e os mais pobres dos ingleses. Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital, eu destaquei aqui no texto para vocês. Esse acúmulo de capital que foi realizado pela Inglaterra foi proveniente do tráfico de escravos, do colonialismo, da expansão comercial e dos cercamentos, que expulsam o camponês das suas terras e eles migram para as cidades para trabalhar como mão de obra barata na manufatura e com a Revolução Industrial na maquinofatura. E as terras garantem a produção de lã para a indústria têxtil inglesa. Tá certo? Então, como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital, através das práticas do tráfico de escravos, do colonialismo, da expansão comercial e dos cercamentos. Ok? Com a industrialização, o que ocorre com a população? De acordo com o texto aqui, eu destaquei. A partir da industrialização, o deslocamento da população do campo para a cidade se intensifica. No Brasil, onde o Estado não investia diretamente na população desfavorecida, vamos ter uma grande concentração de moradias precárias, sem infraestrutura, conhecida como favelizações das metrópoles. Atualmente no Brasil, 85% da população vive no meio urbano. Já no mundo, esse número abarca mais da metade da população. E a questão 5 aqui. Explique como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos. Eu destaquei no texto. Os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra de máquinas, com o fenômeno que ficou conhecido como ludismo ou movimento ludista. Depois, organizaram-se para defender seus direitos criando sindicatos que lideravam piquetes e greves. E para complementar, em muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizavam para lutar por melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram as trade unions, espécie de sindicatos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos empregados. Houve também movimentos mais violentos, como, por exemplo, o ludismo. Também conhecidos como quebradores de máquinas, os ludistas invadiam fábricas e destruíam seus equipamentos, numa forma de protesto e revolta com relação à vida dos empregados. O cartismo foi mais brando na forma de atuação, pois optou pela via política, conquistando diversos direitos políticos para os trabalhadores. Ok, turma? Espero que esse vídeo tenha sido de alguma serventia para vocês, tenha sido de boa utilidade, que vocês tenham uma boa semana, que Deus os abençoe e até a próxima. Obrigado.